Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a ceia do Senhor. Sim, já estamos na Páscoa judaica, em Mateus 26, versículos 26 a 30. E o Senhor Jesus, nesse momento, portanto um momento muito importante, estará mudando a Páscoa judaica pela Páscoa cristã. É quando o Senhor Jesus troca a Páscoa, que era celebrada com um cordeiro, um animal, e então substitui pela Páscoa cristã, que tendo em vista que ele está indo à cruz, o verdadeiro cordeiro, agora ela é celebrada com o pão e o fruto da videira. E diz assim Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Esse será o último momento do Senhor com todos os seus discípulos ali, o último momento instrutivo, porque dali para frente ele apenas vai ao Getsemane orar e será preso. Então, este é o momento em que ele dá as diretrizes acerca de como deveriam proceder nessa nova aliança. Uma nova aliança que já tinha sido anunciada há muito tempo, porque o Senhor em Ezequiel 36 anunciou que faria uma aliança em que no coração deles estaria a marca desta aliança, porque ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne e daria o Espírito do Senhor. Portanto, essa nova aliança é uma aliança final, é a aliança em que realmente aponta para a mudança de vida, para a transformação, para o tocar de Deus no coração, a fim de que o novo homem, então, nasça e viva para o louvor da glória do Senhor. Mas, para isso, seria fundamental, obviamente, o cordeiro. Observe que ali, naquela ceia, estava o verdadeiro cordeiro, Jesus Cristo. Quando eles celebravam a ceia como judeus, eles estavam lembrando como memorial aquilo que aconteceu no passado. Eles foram libertados do Egito e então passaram a ter uma nova vida em que o Senhor passou a ser o Senhor de Israel, porque havia libertado eles e livrado do anjo da morte que passara naquele último dia no Egito para matar todos os primogênitos. Portanto, era um memorial de salvação, um memorial de libertação, um memorial de como Deus foi bondoso, um memorial de como Deus foi gracioso, misericordioso, como Deus foi justo, julgando o inimigo, o Egito, que estava escravizando o povo de Israel. Então era um memorial de salvação. E o Senhor Jesus traz um novo memorial. Então, logo de cara, a gente já tem uma informação básica. É que a Páscoa cristã, ela é a ceia do Senhor. Bem, os cristãos começaram a fazê-la. E nós vamos ver isso muito cedo em Atos dos Apóstolos, quando Lucas nos mostra que a ceia era um dos elementos fundamentais da vida da igreja. Quando ele diz assim em Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Dos 4 elementos, a ceia do Senhor, que é o partir do pão, é um deles, ou seja, é um elemento fundamental para a igreja.
E diz o texto, versículo 46, que eles partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles faziam a ceia do Senhor com frequência. Bom, e aí fica, obviamente, a pergunta que é importante para a vida da igreja local sobre a ceia do Senhor. Qual é essa frequência? E nós temos alguns textos que nos falam da frequência. Em Atos dos Apóstolos mesmo, no capítulo 20, versículo 7, nós temos uma primeira indicação da frequência. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, em que dia eles partiram o pão? No primeiro dia da semana. Também vamos encontrar em 1 Coríntios, Romanos capítulo 14, nós temos uma referência ao fato de que eles deveriam se cuidar na relação, ou seja, e não se preocupar demais com a questão do que comer e o que beber, que nos ajuda a pensar na questão de se era vinho ou não era vinho. Era vinho? Sim. Mas a pergunta importante é, precisa ser o vinho? Porque, além do tempo, temos uma questão importante. Que tipo de elemento? O pão tem que ser asno, o fruto da videira tem que ser vinho. Então, tendo em vista que há uma necessidade de sermos fiéis aos elementos, a gente tem que tratar duas questões. A primeira questão é que, de fato, era pão asno porque era uma Páscoa judaica. É o que estava na mesa. E era vinho porque era um elemento comum da mesa judaica. A pergunta é, precisa ser? Bom, quando a gente vai considerando a forma como a própria Escritura trata no Novo Testamento o assunto, e o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, capítulo 11, sobre a ceia, ele não se refere ao tipo de pão, nem ao tipo de fruto da videira. E também considerando que em Romanos 14 ele fala que os irmãos não deveriam se julgar por causa de comida nem bebida, se referindo, no caso da bebida, à questão do vinho, então a gente pode entender que o fruto da videira é que é o elemento, assim como o pão é que é o elemento. E é por isso, então, que o cristianismo, no decurso desses 2000 anos, focou exatamente no pão e no fruto da videira. Pode ser pão asno, pode ser pão comum, tem que ser pão. Pode ser vinho, pode ser suco, tem que ser o fruto da videira. Que, na verdade, é exatamente o que aparece aqui, quando Jesus ele entrega para os discípulos o cálice com o fruto da videira. Portanto, a gente já tem aqui algumas respostas importantes sobre quais são os elementos, que dia eles tomavam a ceia, parece-nos que é todo o primeiro dia da semana, porque aparece mais de uma vez a alusão a este primeiro dia em que eles estavam partilhando do pão e, portanto, era um momento em que eles estavam fortalecendo a igreja, e isso é fundamental. E para isso, a gente precisa lembrar de 1 Coríntios, capítulo 11, como nós mencionamos, quando tem a instrução sobre a ceia do Senhor para a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então observe que o elemento comunica tanto a morte de Cristo por nós, portanto a justificação,
quanto ele aponta para a esperança da vida eterna, para a promessa de Deus. Dessa forma, veja como o cálice e o pão são elementos abençoadores, fortalecedores, comunicando o evangelho que fala do passado, que é a redenção em Cristo Jesus, assim como a Páscoa judaica falava, e fala do futuro, que é a promessa da vida eterna e aquilo que o Senhor ainda fará, mas que nós devemos esperar. Independente de como esteja o momento histórico, a igreja deve perseverar até o fim, porque Deus é fiel e não falhará jamais. Dessa forma, a ceia do Senhor é um elemento que deve estar presente sempre na vida da igreja para fortalecê-la para a sua jornada, abençoando sua vida, para que ela siga em frente com alegria, olhando para o Senhor e certo de que o Senhor estará conduzindo, cuidando, protegendo, guardando o seu depósito até o último dia, na certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E assim devemos nos alegrar nesta ceia, que é o banquete do Senhor para nossas almas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor esteja abençoando tua igreja, fortalecendo, para que ela caminhe firme no Senhor e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.